Credo, gente, vocês não vão levar a injeção na testa. Vocês vão receber da porção do Senhor. Quantos aqui estão preparados para receber da porção do Senhor nessa noite? Amém. Eu também estou preparado para receber. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Esdras, capítulo 3. Quem for achando pode se pôr de pé para a gente ler juntos. A gente vai ler lá desde o versículo 7. Esdras 3, versículo 7. Esdras é difícil, né, gente? Amém? Amém? Curvem suas cabeças, vamos só fazer mais uma oração. Senhor, nós pedimos, Pai, para que o Senhor conduza essa palavra, Pai. Assim como o Ei falou, que o Senhor possa estar ministrando no coração, na mente, no corpo de cada jovem aqui. Que eu possa me aquietar, Pai, que o Senhor possa falar nesse momento agora. No nome de Jesus nós oramos. A partir do versículo 7 do capítulo 3 de Esdras, vamos ler juntos, até o versículo 7 até o 13. Isso. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida do mar do Líbano até pelo porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. Versículo 8. E assim, no ano seguinte da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir um novo templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Versículo 10. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia dito. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam. Eles diziam assim: o Senhor é bom, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Continuando o versículo 11, e todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Está acabando? Versículo 12, muitos sacerdotes, levitas e chefes de familiares eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. Os mais velhos choravam ao rever o templo, e os mais novos gritavam de alegria. Versículo 13, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Amém? Pode sentar. Podem sentar. Hoje, o título da minha mensagem vai ser Meu passado me... Mais uma vez, vocês terminam. Meu passado me... Tem
aquele ditado, né? Ah, meu passado o quê? Gente, vocês estão vivos aqui, que é isso? Meu passado o quê? Não é assim. O título é Meu Passado Me Motiva. Eu mudei um pouquinho. Amém? Meu passado me motiva. Todos aqui têm lembranças de infância. Todos aqui têm alguma lembrança de um passado recente, 1 ou 2 anos. Todos nós temos, às vezes, boas lembranças e más lembranças, certo? Acho que todos aqui têm. Quantos aqui têm boas lembranças da sua infância? Eu também tenho. A minha infância, eu sempre comento com a Anne, é muito legal, porque ela escuta, acho que ela, né, lógico, ela tem que conhecer a minha vida toda, né, mas ela escuta muito eu falando sobre a minha infância, porque foi uma infância muito boa. Por exemplo, eu morei em uma casa que tinha muito lugar para correr. Então eu não morei em prédio, eu tinha onde correr. Eu era um menino que sempre estava com o corpo todo ralado de cair no chão, andava sujo, os meus pés, era tipo aquele negócio craquento assim, sabe? Aquele negócio assim, se olha, já estava até encardido de tanto andar descalço. E assim, eu tenho muitas boas lembranças, acampamentos que eu fiz com o meu pai, com os meus primos. Era uma aventura para mim, os acampamentos. A gente saía à noite, no acampamento, a gente estava lá acampado no rancho, saíamos à noite e íamos pescar durante a noite, ou ter aquelas linhas de mão, né, que joga no tanque para pegar os peixes, a gente ia tirar os peixes que a gente pegava, e para a gente era, nossa, uma aventura, a gente se sentia a gente começava a viajar, pensava que estava num campo de batalha, e já ia batalhando contra o vento, mas porque criança viaja, eu pelo menos viajava muito. Todos nós temos boas lembranças. No passado, as nossas brincadeiras de crianças, tinham festas lá em casa, os meus avós moravam com a gente, então todos os filhos deles vinham lá em casa em festas como, não sei, Natal, Páscoa, nesses dias, a nossa casa sempre esteve cheia. E daí era aquela carrada assim de primo brincando de esconde-esconde, pega-pega, e era choro de lá porque um passou a perna no outro, né? Porque era família e era um tempo gostoso. Era um tempo gostoso, todos nós temos lembranças assim, certo? Só eu tenho essas lembranças? Acho que não, né? Não é regra, mas as nossas lembranças e experiências do passado, muitas vezes fazem com que a nossa personalidade seja moldada. Experiências passadas fazem com que a nossa personalidade às vezes seja moldada. Mas não é regra, como eu falei. Mas, às vezes é assim. Eu acredito que muito do que eu sou se deve pela minha infância. Eu acredito que por isso, né? Enfim, deixa pra lá. Eu ia fazer uma piada, mas não vou mais. Se tem pessoas que têm lembranças ruins, por exemplo, não sei, enfim, lembranças ruins, as pessoas elas tendem a ser às vezes mais emotivas ou mais agressivas, porque ela passou por uma infância ruim. Alguns têm lembranças de rejeição da sua infância, né? Até a gente estava conversando antes do culto com o Regi, ele estava falando de um lar aqui. Oi? Nossa, desculpa. Com o Regi. O Ali. Regi é a esposa dele. E ele é o Ali. Desculpa, Ali. Eles são um só. Eles são um só. Te amo, irmão. E eu estava falando com o Ali antes do culto começar. É que eu estou falando e eu já estou com a cabeça lá na frente, né? Às vezes eu falo umas coisas sem... Enfim. Estava conversando com o Ali antes do culto começar e ele estava falando que tem uma casa de crianças para serem adotadas aqui em São Bento, e essas crianças, muitas, a maioria todas, foram abandonadas pelos seus pais. E elas crescem com sentimento, às vezes, de rejeição. Por quê? Porque elas foram abandonadas pelos seus pais. Né? Então elas tendem a ser mais carentes, né? Elas nem precisam às vezes crescer para se sentir carentes.
Ou, por exemplo, a rejeição de você estar na escola e ser o último a ser escolhido para o futebol. Eu passei por isso. Hoje, dou aula. Para quem joga futebol comigo, sabe? Estou brincando. Mas, todos nós temos essas lembranças e elas formam as nossas personalidades. Tem pessoas que têm as boas lembranças, que são o meu caso, e geralmente essas pessoas tendem a ser, muito legais, como eu. Não, estou brincando. Essas pessoas, enfim, elas tendem a não ter esses problemas, né, no seu futuro. Mas por quê? Porque o passado delas foi saudável, e fez então com que elas crescessem de forma sadia com a sua mentalidade, né? Amém? A nossa mente, estado de espírito, a nossa alma, muitas vezes reage em função de... deixa eu reformular aqui. A nossa mente, estado de espírito e alma, muitas vezes reagem nas circunstâncias atuais, em função do que vivemos no passado. Querem que eu repita? Acho que sim, né? A nossa mente, estado de espírito, alma, muitas vezes reagem nas circunstâncias atuais em função do que vivemos no passado. Como assim? Quantos aqui já tiveram uma experiência no passado, por exemplo, de ser internado no hospital? Eu já tive. Graças a Deus não foi nada sério, né? Mas só o fato de estar 3 dias ali no hospital é uma lembrança que eu não quero de volta para mim. Não quero ir de volta para o hospital. Tenho uma má lembrança do hospital. Porque às vezes que eu fui, eu vi muita tristeza lá. Foi um lugar de muita tristeza. A minha avó teve algumas vezes lá, eu fui visitar e é um lugar de muita tristeza. Então, pessoas com experiências em hospital às vezes não têm boas lembranças com isso, assim como alguns não têm boas lembranças com policiais que pararam em blitz, né? Pararam em blitz, não têm boas lembranças com policiais. Faculdade, nossa, o tempo da faculdade era tão bacana, tão legal, o tempo que eu estudava, os meus amigos, tanto de amigos que eu fiz, meus professores bacana. Assalto deixa pessoas, né, ninguém tem boas lembranças com assalto. Bombeiros, né, amor? Vou contar aqui uma experiência num passado bem recente que eu tive com bombeiros. Bem recente. Lá em casa, para quem não conhece, é um terreno grande. Então cresce muito mato lá em volta. E esse é o meu primeiro ano de casado. Então eu ainda não tive tempo de cuidar daquele terreno. E cresceu muito mato lá. E eu falei para Anne bem assim: amor, o mato está muito grosso, tem muito mato. Se eu for tacar o cortador de grama aqui, eu vou só me estressar. Porque daí não vence a faca da roçadeira e eu vou só me estressar aqui. Então vamos chamar alguém para cortar essa grama. Tá bom, vamos. Tem um senhorzinho muito querido lá que trabalha com a Anne, que é o Pedrinho. É um cara desse tamanho assim, ó. Bem pequenininho ele. Não, tô brincando, ele é maior. Mas, querido demais ele. É até engraçado, parece um lumpa-lumpa trabalhando assim, mas... Mas o Pedrinho, ele é muito querido. Ele foi roçar o nosso terreno. Ele foi limpar, fazer uma limpa. Então ele foi lá, roçou todo ao redor da nossa casa. E eu falei para ele: Pedrinho, assim que você terminar, ajunta esses matos, porque tem muito. E para quem não sabe, quando tem muito mato, você corta, fica a camada grossa, vem mais grama. Por quê? Porque serve essa grama que foi cortada como adubo. A terra é adubada e cresce mais grama. Eu falei para ele: Pedrinho, assim que você cortar, junta essa grama em montes, né? Daí eu vejo o que eu faço. Ele: tá bom. E chegou um dia que estava lá, só que depois que ele cortou a grama e ajuntou nos montes, choveu algumas semanas,
E não deu para eu resolver aquela situação daqueles montes de grama lá em casa. O pessoal já está começando a rir aqui, mas é uma experiência bem ruim que eu tive com os bombeiros. Então, o que aconteceu? Até que passou aquela sequência de dias chuvosos, e deu uns 2 ou 3 dias mais assim, de um sol de verão. Pensa num sol de verão agora no inverno. Teve uns dias que fizeram muito calor. Daí a grama secou, aqueles montes secaram. E eu pensei, tive uma ideia, né? Tá um dia gostoso, hoje agradável, né? Acho que não tem problema eu tacar fogo nesses montes. Não tem problema. Mas, gente, sem brincadeira, eram montes assim, ó, de grama. Assim, ó. Montes grandes, muito grandes de grama. Né, amor? Então, eu com a minha ideia maravilhosa, fui lá. Né, o fósforo na mão de quem teve uma infância de piá pançudo é só para fazer arte. Fui lá e acendi os montes. Aí, beleza. Depois que eu terminei de acender o último monte, começou a ventar. Muito. Ventar muito, mas foi assim, ó. Eu acendi, o fogo subiu e começou a ventar. Eu coloquei a mão na cabeça assim, meu Deus. Tá tudo bem, o fogo já vai baixar, vai dar tudo certo, a grama vai queimar, meu terreno vai ficar limpinho, tá tudo certo, nada vai acontecer. E o vento começou a soprar mais forte. E eu comecei a me desesperar. Comecei a correr assim, que nem um maluco em volta do meu terreno. Meu Deus, por onde eu começo a fazer alguma coisa aqui nessa casa? E quando eu vi, aquele fogo estava... Gente, sem brincadeira, estava uns 4 metros de altura de labaredas de fogo. 4 metros de altura de labaredas de fogo. E a minha casa já tinha sumido em meio à fumaça. Tinha sumido a minha casa, no meio da fumaça. E eu, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu, com a mão na cabeça, não tinha mais como controlar o fogo. A minha casa é aqui, como se fosse num morro, e a casa da minha tia é um pouco mais em cima. E quando eu olhei, a minha tia estava com uma mangueirinha assim, ó, como se fosse adiantar alguma coisa, aquela mangueirinha. E eu, tia, fiz besteira, né? Ela não quis, sabe, dizer assim, você fez... Não, acho que não vai dar nada. E do lado tem terreno do meu primo, que ele também tinha mandado roçar, só que ele não mandou ajuntar em montes de grama. Então se pegasse uma fagulha de fogo ali, ia tacar fogo em todo o terreno dele, e ele tinha um monte de tora de pinos lá, que ele cortou uns pinos, ia pegar fogo naqueles... Sério, eu passei minutos de horrores, né? E quando eu estava conversando com a minha tia, a gente estava meio que supervisionando para o fogo não ir para o terreno do filho dela. E a gente conversando, e lá da minha casa dá para ver quem desce da 25 aqui, né? Da Assembleia de Deus ali. Não dá para falar o nome da concorrência? Pode, produção? Pode, né? Dá para ver quem desce o morro ali. E eu estava conversando com a minha tia e de repente eu vi lá de longe. Eu olhei para minha tia e eu falei assim, não é aqui. Não é aqui. E daí passou uns 2 ou 3 minutos, a gente tinha esquecido daqueles bombeiros descendo, a gente estava conversando, né? Eu estava de olho no fogo, de repente eu vi aquele carro de bombeiros subindo na rua da minha casa, eu pensei, é aqui. É aqui. Poxa, que coisa, cara, eu não acredito, mas você ligou? Você ligou para os bombeiros? Não. Você ligou? Não liguei. Então quem foi? Tá, deixa para lá. Chegaram os bombeiros lá, né, com aqueles abafadores de fogo, começaram, abafar o fogo. Daí foi bem engraçado. Os bombeiros, o que aconteceu aqui? Pois é, o que aconteceu aqui? Eles começaram a abafar o fogo, e depois eu comecei a conversar com eles, e daí eu falei, não, eu estava aqui, tinha esses montes de grama, e eu taquei fogo neles porque precisava limpar meu terreno. E eles falaram assim, cara, você está ficando maluco? Não pode tacar fogo em nada. Se a vigilância ambiental chegar aqui, você vai levar uma multa federal. E eu
não sabia. Eu falei, realmente eu não sabia. Eu falei, eu sabia que não podia tacar fogo em lixo, mas grama é algo orgânico. Para mim, até então, podia, né? Mas enfim, ele falou não podia. Mas a vigilância não ia, porque era depois das 5h30, eles não trabalham, né? Depois das 5h30, então estava tudo certo. E quando eu pensei que não podia piorar, piorou. Estava conversando com os bombeiros, sobe o carro do jornal local da cidade. Sobe o carro do jornal local da cidade, começa a bater foto do meu terreno lá. Não fez pergunta nenhuma, só tiraram foto e foram embora. E aquela montoeira de gente curiosa assim, que sobe e desce assim para ver, meu Deus, o que está acontecendo? Bombeiro veio aqui, eu vi o carro do jornal subindo aqui também. E eu só lá no meu cantinho assim, ó, me escondendo. Passou tudo isso daí. Os bombeiros foram embora, o fogo foi controlado. E o pior, eu cheguei em casa e a minha esposa saiu do banho assim, como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela cena de filme que parece que o mundo acaba numa guerra apocalíptica, e daí você sai para um lugar assim e tem uma pessoa que não está sabendo de nada? Era minha esposa na situação. Ela, assim, eu todo esgualepado no sofá, respirando assim. Aí ela, o que aconteceu? Eu perguntei assim, impressionado com ela, você não escutou nada? Não, eu estava aqui, entrei no chuveiro aqui, tomei um banho, lavei meu cabelo, por isso que eu demorei um pouco. E toda essa situação aconteceu ali, em questão ali de uns 40 minutos. Mas o que acontece? Agora, se me perguntarem sobre bombeiros, eu vou ter uma boa experiência com bombeiros? Não vou ter. Com certeza não vou ter. Agora vocês riem, mas foi bem punk para mim. Outras situações que a gente às vezes se recorda e que a gente quer até voltar no passado para reviver essas situações. Quantos aqui ficam assim, ó, maravilhados ao verem um desenho da sua infância? Nossa, passar as manhãs assim, de todas as manhãs, né? Porque a gente só estudava à tarde, assistindo TV. A gente quer voltar para o passado para reviver às vezes. Só que hoje, quando a gente vai assistir, não tem mais tanta graça, né? Mas bate uma lembrança, é como se fosse uma nostalgia do passado. E a gente tem essas experiências. A gente tem essas experiências que marcam as nossas vidas, certo? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós temos experiências boas que queremos voltar ao passado. Todos nós temos, de infância. Mas temos vivido experiências pessoais com o Senhor para daqui a alguns anos a gente ter lembranças nostálgicas com Ele? Qual é a nossa busca por experiências com Deus, com Jesus, com a pessoa do Espírito Santo? Para que daqui a alguns anos a gente lembre, foi tão legal aquilo que eu vivi com o Senhor, nossa, aquela vigília. Eu tenho experiências de vigílias muito boas. São tempos que foram muito bons para mim. Eu tenho experiências de quando eu morava em Joinville, e que eu só trabalhava e não tinha amigos nenhum lá na cidade, e eu passava a noite inteira buscando o Senhor na palavra e na presença dEle. Eram tempos preciosos que eu tenho saudade. Porque hoje, com o nosso dia a dia, é faculdade, é trabalho, a gente tem um tempo escasso às vezes. Eu, pelo menos. E às vezes eu não consigo buscar o Senhor com a qualidade que eu buscava antigamente, quando eu tinha mais tempo livre. Quais são as nossas experiências que a gente já teve com o Senhor no passado? Agora, se a gente não tem experiências no passado com o Senhor, é algo sério. Ainda mais se você já caminha com o Senhor para mais de anos.
A gente precisa ter experiências com o Senhor. A gente precisa lembrar dos tempos que a gente já viveu com o Senhor. Amém? Sabe, experiências que eu falo não é, por exemplo, nossa, no tempo que eu ia no vertical, era tão boa aquela experiência que eu tinha de chegar antes no culto e eu podia ficar jogando ping-pong. Não é experiência assim. Era tão bom no passado quando a gente se reunia depois do culto do vertical e ia comer uma pizza de vez em quando. Que tempo gostoso. Não é esse tipo de experiência. Isso, para falar a verdade, não é nem experiência com Deus. É experiência de comunhão com os teus irmãos. Ou experiências de convivências no Marquinhos. É bom a gente ter essas lembranças. Mas não pode ser só isso. Amém? Experiências pessoais com o Senhor. Quantos aqui têm experiências pessoais com o Senhor? Eu tenho. E eu quero mais, sabe? Eu quero mais. E gente, vocês precisam buscar ter experiências pessoais com o Senhor. Eu amo quando chega o verão. Eu amo quando chega o verão e eu posso ir na varanda da minha casa. Eu pego o meu violão e eu vou na varanda da minha casa. Eu tenho uma vista privilegiada do pôr do sol. E eu posso ficar ali sentado, adorando o Senhor, lendo a palavra dEle, tomando um chimarrão. É gostoso isso. Eu tenho experiências todo ano com o Senhor, de pensar assim, Senhor, eu quero que chegue o verão para poder me encontrar contigo na varanda. Eu gosto de me encontrar com o Senhor na varanda da minha casa. Eu gosto. Qual que é a forma que o Senhor fala com vocês? Qual é a forma que o Senhor mais fala com vocês? Eu tenho boas experiências e o Senhor fala muito comigo quando eu estou na varanda da minha casa. Domingo passado deu um dia bem bonito de sol. Não deu aquele solão, mas tinha um sol entre nuvens gostoso, estava um clima agradável. Não estava esse dia frio como está hoje. E eu fui com a minha esposa, eu fui com a Anne na varanda lá da nossa casa. E a gente estava conversando, tomando um chimarrão, né? E a gente estava conversando e eu falei para ela assim, eu vou pegar o violão para a gente começar a adorar o Senhor um pouco aqui. Dela, pega mesmo. Eu peguei o violão, a gente estava lá na varanda e eu comecei a adorar o Senhor, a gente começou a cantar umas músicas, nós dois juntos. A Anne tem uma voz linda, tem sim. E a gente estava cantando, adorando o Senhor, sabe aquele ambiente confortável, aquela coisa gostosa de estar na presença do Senhor, de não querer sair dali. A gente estava com o tempo corrido, porque tinha máquina do tempo, a gente precisava vir para a igreja, mas estava um clima agradável, estava bom, tocar violão, adorar o Senhor. Quando eu olho tem umas três árvores de pinos na frente da minha casa. Eu olhei assim, essas árvores, elas estão num plano um pouco mais para baixo que a minha casa, porque a minha casa está no morro, né? Tem uma barroquinha assim, daí crescem as árvores. E esse passarinho, ele estava num galho que estava no mesmo plano que o meu plano e o da Anne. Eles estavam à nossa linha dos olhos. E a gente estava lá adorando o Senhor e eu olho para aquele passarinho e ele está virado para a gente, sabe, olhando a gente. A impressão que eu tive é como se ele estivesse assim, ó. Vai, continuem, tá tão bom. Essa foi a impressão que eu tive. E até comentei com a Anne. Olha, amor, esse passarinho ali, ele parece que ele está olhando a gente adorar o Senhor. Dela, nossa, é verdade. Só ela não deu tanta bola assim como eu, como chamou a atenção para mim. E eu fiquei com esse passarinho na cabeça. E passou a semana, e aquele passarinho vinha à minha mente. E o Senhor me trouxe uma palavra. O Senhor me trouxe uma palavra durante a semana.
Ele me trouxe um texto de Romanos 8,19. Esse texto ele trouxe em função de uma experiência que eu estava tendo com ele na varanda da minha casa. Romanos 8,19 diz assim: a natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Nós temos o privilégio de ser filhos de Deus, um privilégio que os animais não têm. O passarinho, eu tenho certeza que ele estava assim, ai, continua. Eu quero que você receba uma revelação do Senhor. Eu sou a natureza que aguardo que você receba uma revelação de Deus, da parte de Deus. Coisa que ele não pode ter. Vocês têm noção do privilégio que vocês têm, sendo filhos de Deus? Essa foi uma das experiências que eu tive na varanda da minha casa. Logo mais eu vou montar um deckzinho lá, aí vai ser, nossa! Sabe, não tem nada que o Senhor queira mais que se assentar ao lado de vocês para se revelar a vocês. O Senhor quer que vocês, como filhos, tenham o desejo de receber a revelação do Espírito Santo, a revelação de Jesus Cristo, a revelação que nós somos o Filho de Deus, que nós somos o Filho de Jesus Cristo, que nós temos o Espírito Santo como amigo. A gente precisa criar esses momentos com o Senhor. Cabe a nós criar esses momentos. Cabe a nós buscar entender qual é o lugar da nossa casa onde o Senhor fala mais conosco. Vamos voltar lá para o texto de Esdras, entender o que eu quis dizer com ele. Eu quero contextualizar vocês um pouco com a história de Esdras. O povo de Israel estava preso, cativo, na Babilônia. Então Deus levantou o rei da Pérsia, Ciro, para que ele libertasse o povo da Babilônia e fosse até Jerusalém, voltasse, que eles fossem libertos da Babilônia, para que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o seu templo de adoração. Amém? E foi isso que aconteceu. E agora vamos lá para o versículo 10 do capítulo 3 de Esdras. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Quando que o povo começou a adorar o Senhor ali? Depois de que momento? Depois que os alicerces foram o quê? Edificados. Eles só passaram a adorar o Senhor depois que os alicerces foram edificados. Vou te dizer uma coisa essa noite. A nossa adoração só vai funcionar se nós estivermos alicerçados em Jesus Cristo. Às vezes o que vai nos impulsionar na adoração, ou na busca pela presença do Espírito Santo, ou na busca de revelações na palavra dele, o que vai nos impulsionar a isso são os bons alicerces de lembranças que já tivemos com ele. Ficou claro para vocês? O que vai nos impulsionar na caminhada com Deus muitas vezes vai ser as lembranças que a gente já teve com ele. Quantas vezes, sabe, aquele peso para começar a orar, e eu começo a lembrar do que Deus já fez na minha vida, foi motivo mais que suficiente para eu persistir ali, e para eu
me sentir confortável na presença de Deus, sem que seja um peso, sem que seja um jugo, sem que tenha um jugo. O que eu estou falando aqui não é para a gente se prender ao passado. O que acontece? Muitos crentes hoje, misericórdia, né? Mas eles ficam se prendendo ao passado. Ai, como Deus falava comigo e hoje já não acontece mais. Não é isso. Eu quero trazer essa palavra para que vocês entendam que, se vocês buscar experiências com o Senhor, isso daqui uns tempos vão ser boas lembranças com Ele. Amém? Estão acordados aqui? Amém. Vamos continuar lendo o texto. Os levitas e descendentes de Asaf carregavam muitos pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam: o Senhor é bom, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu templo já havia começado. Agora prestem atenção, que o texto traz para a gente. Muitos sacerdotes, levitas, chefes de famílias, eram velhos e tinham visto o quê? O primeiro templo. E eles choravam alto, porque eles estavam vendo que os alicerces do novo templo tinham sido colocados. Muitos dali eram velhos, e eles tinham lembranças do quê? Do outro templo. E isso fez com que eles se derramassem de choro, pelas lembranças que eles tiveram do outro tempo. Tem alguém acordado aqui? É muito provável que os velhos ali, que o texto cita, já haviam vivido muitas experiências com o Senhor, o que fez eles chorarem e se alegrarem tanto ao verem os alicerces sendo reerguidos. O que faz uma pessoa com boas lembranças com Deus? O que faz essa pessoa? Qual que é o diferencial dessa pessoa? Vamos falar em diferencial. Os diferenciados. Qual que é o diferencial das pessoas que têm boas lembranças com o Senhor? E dos que buscam ter boas lembranças com o Senhor? Essas pessoas permanecem. Essas pessoas permanecem. Sabe, elas permanecem. Eles não saem da igreja em função de pessoas. Até tem uma frase que a pastora trouxe uma vez, que me marcou muito. Ela disse assim: quem sai da igreja em função de pessoas é porque nunca entrou por causa de Jesus. Bye, pastora Juliana. Uma pessoa que tem experiências com o Senhor e que busca cada vez mais experiências com o Senhor, não se envergonha do que vive, pois sabe que o que vive é real. Não é aquele crente 007, sabe? Camuflado assim, ó, que ninguém conhece, crente 007. Não é essa pessoa. Essas pessoas buscam mudanças em Deus e não na dimensão das suas forças. Essas pessoas que buscam isso, elas não ficam mendigando palavras proféticas que venham dizer o quanto Deus ama elas e quanto Deus quer usar elas. Feche os olhos e repitam comigo assim: Jesus, se revele a mim, e se for preciso, caso seja realmente necessário, use pessoas. Amém? O que mais Deus quer é se revelar na intimidade com vocês, com cada um. O que mais Deus quer é que a gente busque a presença dEle
e tem experiências com Ele. Deus, ele se mostra no individual com a gente. Se a gente for lá para a história de Davi, lá no, até se vocês quiserem anotar para ler depois, Davi, no capítulo 17, do versículo 25 ao 37, Davi, ele tinha ido levar, os irmãos dele estavam na guerra, e Davi, ele tinha ido levar uma marmitinha para os irmãos dele, que estavam com fome lá, na guerra. Então quando ele chegou lá, ele se deparou com o grande Golias, aquele gigante, intimidando todo o exército de Israel. E Golias falou assim, não tem um aqui que vai ganhar no braço comigo. Quando Davi chegou ali, eu vou até ler aqui uns trechos para contextualizar vocês. Davi, ele chegou lá e ele perguntou, o que ganhará o homem que matar os filisteus e livrar Israel dessa vergonha? Por quê? Porque Golias estava fazendo o povo de Israel de gato-sapato lá. O que ganhará a pessoa que vencer esse gigante? Afinal de contas, quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu flamenguista aí, para desafiar o exército do Deus vivo? Tô brincando, gente, tô brincando. Os flamenguistas me olharam agora torto aqui. Quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E a história continua, e o irmão de Davi, o que aconteceu? Ele olhou assim, o que você está fazendo aí? Está querendo se aparecer aí, piá? Volta para casa lá, cuidar das tuas ovelhas. E Davi, ele continua, não, mas eu quero saber, ele assim, nem deu bola, ele ignorou o irmão dele. Então tá, mas o que vai ganhar o cara que venceu Golias? E daí eles falaram, não, vai ganhar a mão da filha do rei de Israel, de Saul, e vai ganhar mais uma quantia em dinheiro lá. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então Saul mandou chamar Davi. E agora Davi, ele conta da onde ele entendeu o grande poder que ele ia tirar para vencer o Golias. Saul falou assim, piazinho, você não está vendo o tamanho do cara ali? Ele deve dar uns 5 de você. Fiquei imaginando o Pedrinho, que cortou a grama lá em casa. Não, estou brincando. Saul falou, o gigante Golias é muito maior que você não vai ganhar. E Davi, não, meu senhor, eu tomo conta das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu flamenguista. Com esse filisteu pagão. Não, estou brincando, gente. Aliás, então, ele falou isso, gente. Davi entendeu o grande poder de Deus quando ele estava sozinho no tempo dele. Ele estava sozinho adorando o Senhor. Não foi lá, não foi contra Golias que ele entendeu o poder que Deus tinha. Foi sozinho. Quando ele estava lá cuidando das ovelhas dele, e veio um urso, ele entendeu que ele podia matar, porque ele estava na presença de Deus. Foi lá que Davi entendeu o grande poder que ele podia ter para matar o Golias. Deus quer revelar a grandeza dele para vocês, para todos nós. Para todos nós. Quantos gostam de receber através de pregações, através de palavras proféticas? Eu gosto. Mas melhor que isso é receber direto, sabe? Direto de Deus. O que a gente pode fazer para ter essas experiências e receber direto de Deus? Sabe, a gente precisa
parar de buscar a Deus dessa forma tão formal. Por que a gente não sai para correr com Deus? Por que a gente não sai para tomar... Eu achei incrível. Teve um catalisador que o Ale me marcou. O Ali falou assim, a gente estava falando sobre a gente manter disciplina, e ele falou assim: irmãos, fazem 3 anos que todos os dias eu sento e eu tomo café com o Senhor. Gente, não é assim aquela coisa formal, é realmente se relacionar com Deus como se fosse uma pessoa mesmo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que a gente não se relaciona como tal? Sabe, eu quero poder um dia chegar diante de Deus e recordar com Ele as lembranças que eu tenho, ou que eu vou ter, de quando a gente fazia coisas juntos aqui na terra. Quero ter essas lembranças com Deus. Ah, Deus, se lembra aquela vez que eu estava lá na varanda da minha casa, e o Senhor mandou aquele passarinho lá, e ficou me encarando aquele passarinho. E daí o Senhor se revelou a mim, que esse passarinho queria estar adorando o Senhor do jeito que eu estava. A gente precisa querer essas coisas. Eu quero chegar diante de Deus e poder recordar com Ele, como um amigo, como um pai. Tem uma história em Lucas 24, se quiserem anotar para ler depois em casa também. Do 13 ao 32, Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele estava aparecendo para alguns, né? Depois que ele ressuscitou, ele estava aparecendo para alguns. E tinham 2 caras voltando da onde mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Lucas 24. Já está acabando, tá, queridos? Emaús, obrigado. Obrigado, pastor Henrique. Eles estavam voltando de Emaús, isso mesmo. 2 seguidores de Jesus. E Jesus chegou assim, Jesus veio com um papo assim que chamou a atenção dos 2, e os 2 convidaram: não, mas vem, caminha com a gente. Tá bom, vou. Né? Jesus se fez assim, mas os 2 já conheciam Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam conversando como se não tivesse conhecido, como se não conhecesse Jesus. Sabe aonde eles foram reconhecer que era o próprio Jesus? Vocês sabem, né? Aonde que foi? No partir do pão. Tem lugares onde a gente vai conseguir se comunicar melhor com Deus. E a gente precisa procurar esses lugares. Todos aqui têm uma varanda na sua casa. Eu digo assim, de uma forma simbólica. Todos têm um lugar especial para escutar a voz de Deus. Assim como lá no passado os seguidores de Jesus tinham a mesa, onde eles sentavam lá e eles ouviam Jesus na mesa. Aonde que é a mesa que você se assenta com o Senhor? Na sua casa? Qual é a forma que você busca o Senhor? Que você consegue escutar Ele de uma forma mais audível, sem ruídos. Pode se levantar, queridos. Está acabando. Acho que a banda pode subir já. Adão, todos os dias ele se encontrava com o Senhor, num lugar lá no jardim. Ele tinha um horário, que era no fim da tarde, e um lugar.
E era lá que Adão conversava com o Senhor, e que o Senhor conversava com Adão. Qual é a forma que nós somos mais sensíveis ao Senhor? Como a gente fica mais sensível? A sensibilidade para escutar a voz de Deus, muitas vezes, está na nossa disposição em achar um lugar para se encontrar com Ele. De que forma o Senhor vem marcando a sua vida? De modo que daqui uns anos você olhe para trás e veja o quanto foi bom caminhar com Ele. Vou repetir, a sensibilidade para escutar a voz de Deus muitas vezes está na nossa disposição em achar um lugar para se encontrar com Ele. Sabe, se o Senhor fala mais com você quando você está limpando a casa, vai limpar a casa e se encontrar com Ele. Se o Senhor fala mais contigo quando você está na louça, lavando a louça, parece que eu estou dando indireta para minha esposa, né? Mas não estou. Vai lavar a louça. Se Ele fala contigo quando você olha as estrelas, vai olhar as estrelas. Se é ver o pôr do sol, vai ver o pôr do sol. Busquem experiências com o Senhor, experiências que venham marcar vocês lá na frente, para que quando vocês estiverem passando por uma dificuldade, vocês possam lembrar: Senhor, eu já passei por tantas coisas boas contigo, por que eu vou, sabe, o Senhor já foi tão bom comigo até agora, por que eu vou desistir agora? Não tem porquê. Vamos buscar isso. Vamos buscar essa presença do Senhor. Vamos essa noite buscar um pouco mais da presença dEle. Deixar que Ele fale com a gente. Não se prenda a quem está do teu lado. Busque um lugar aqui dentro, não precisa ser na tua cadeira. Busque um lugar aqui dentro para conversar com Ele. Mas não deixe que isso passe despercebido. Não deixe que você passe essa tua vida aí sem conversar com Deus. Pode fechar os olhos. Vamos buscar a presença dEle um pouquinho. Tem um gostinho hoje do que a gente pode ter toda semana, todos os dias da nossa vida. Às vezes o Senhor fala com a gente de uma forma tão fácil, tão simples, e a gente deixa passar despercebido. O passarinho falou comigo essa semana. Não deixem passar as pequenas coisas com vocês, mas busquem a presença de Deus e fiquem atentos, porque Ele vai falar com vocês. Oh Jesus, Senhor, meu Deus, essa última música que a gente cantou resume boa parte da minha palavra. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já se encontrou com o Senhor no Santo dos Santos, sabe que não é possível viver em outro lugar,
E você nem vai querer viver em outro lugar. Você vai querer viver só no Santo dos Santos, com Ele, com Deus. Você não vai querer saber de mais ninguém, só de estar na presença dEle. Você vai almejar. O dia todo você vai estar fora de casa, mas você vai esperar pelo tempo que você vai chegar em casa e se encontrar com Ele na varanda da sua casa.